1 Pedro, quase que eu disse Atos, força do hábito, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Uma coisa interessante para você que visita nos saber é que a dieta da nossa igreja ela é baseada em pregação expositiva sequencial. Nós terminamos no último domingo de julho o livro de Atos, percorremos por todo o livro de Atos e agora começamos as exposições nas cartas de Pedro. Vamos expor 1 Pedro até o final, depois a segunda carta de Pedro. Hoje, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. E nós vamos expor até o capítulo 2, verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. A princípio nós vamos ler apenas até o verso 16, mas no decorrer da exposição vamos ler todo o texto. Amém? Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos seus maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, a tua palavra foi lida e o nosso desejo é que durante a explicação e aplicação dessa palavra, ela traga consolo, ela traga confronto, ela traga transformação aos nossos corações e nos molde à semelhança do nosso Cristo, à semelhança do nosso Pai, como aprenderemos hoje, que nós sejamos com o nosso Deus, tal Pai e tal Filho. Nós te pedimos no nome daquele que é o unigênito do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. E graças a Deus. Bem, no domingo passado, nós comemoramos o Dia dos Pais. Nós até chamamos os pais aqui à frente, fizemos um momento de oração com eles. A maioria de vocês pôde almoçar com seus pais, eu não pude, porque o meu está lá em Goiânia, mas no próximo final de semana vou vê-lo, liguei para ele e foi uma bênção. E aqueles que já são pais, com certeza, né? Receberam um almoço especial, talvez você almoçou ali o seu prato predileto, almoçou um churrasco feito pelos filhos ou pela esposa. Com certeza, as crianças, né, crianças? Com certeza as crianças deram muito presente aos papais, ganharam muita camisa, muita chave de fenda, alicate, ferramenta, né? E tudo isso é muito bom para nós. Em momentos assim, a nossa atenção está focada na relação do pai com os filhos. E começa a acontecer uma coisa que ela é quase que inevitável. As pessoas começam a comparar os filhos ao pai. E começam a notar aquelas características que aqueles filhos herdaram de seus pais. Aqueles que conhecem o meu pai, por exemplo, sabem que eu sou muito parecido com ele, tanto na fisionomia, na parte física, quanto no caráter, quanto naquilo que o meu pai é. E isso é natural, porque nós herdamos coisas daquelas pessoas que convivem conosco, que quando nós convivemos com os nossos pais, nós herdamos mais deles do que herdamos de qualquer outras pessoas. Alguns filhos são tão parecidos com os pais, que quando os dois estão juntos, é inevitável que alguém diga, olha ali, tal pai, tal filho. Tudo isso é muito bom. Tudo isso traz alegria, desde que nós herdemos dos nossos pais as qualidades, não é verdade? Ninguém quer herdar os defeitos do pai, né? Eu não quero ficar careca igual meu pai ficou, por exemplo. Mas, quem sabe, o melhor presente que um filho pode dar para o pai não seja uma camisa de marca, não seja um sapato novo, não seja a melhor furadeira que o mercado tem a oferecer. Quem sabe, e isso é muito bom que vocês ouçam, crianças, quem sabe o melhor presente que vocês podem dar aos pais seja herdar deles as qualidades que eles mesmos têm herdado do nosso Criador.
O melhor presente que um filho pode dar ao pai é imitá-lo naquilo que ele mesmo imita o seu Criador. O melhor presente que um pai pode dar a um filho é que alguém diga: aquele menino tem a fé de seu pai. Ali vai um crente, como seu pai era. Tal pai, tal filho. Bem, nós já aprendemos nessa carta de Pedro, nós aprendemos com o Maicon que ela foi escrita a cristãos que estavam dispersos. Essa dispersão acontece mais ou menos no reinado de Nero. Nero começa a perseguir a igreja e começa a levantar falsas acusações dos cristãos. O Maicon destacou bem de que houve um incêndio em Roma e os cristãos foram acusados e começaram a ser perseguidos, mas logo depois se descobriu que o próprio Nero, na sua loucura, ele mesmo ateou fogo em Roma para acusar os cristãos. Então essa carta é uma carta escrita a gente espalhada pelo mundo, a gente espalhada por várias regiões daquele império. Essa é uma carta que procura lembrar aos irmãos quem eles são em Cristo e o que Cristo fez por eles, para que eles pudessem continuar encorajados na sua lida, na sua tarefa, enquanto eles vão se esgueirando, enquanto eles vão fugindo e desviando das perseguições que lhes são assoladas. Na semana passada, o João mostrou Pedro encorajando aqueles irmãos, enquanto os lembrava de que, apesar de todo o sofrimento de agora, Deus estava preparando para eles uma herança imperecível, algo que não poderia se perder, de que o sofrimento dessa vida não era nada comparado à herança incorruptível, né? E algumas das nossas crianças gravaram isso na mente, desenharam lá, né, no desenho que elas fazem do culto, um baú do tesouro. E o nosso desejo é que elas descubram tão logo que esse baú do tesouro é a vida eterna que Cristo oferece a elas também. Hoje, como foi com os primeiros leitores dessa carta, nós seremos encorajados pelas palavras de Pedro a nos parecermos com o nosso Pai. Nós olharemos atributos que Deus comunica, que Deus compartilha conosco, e seremos encorajados a dar passos a que o nosso caráter se conforme também ao caráter de Cristo. Veremos que isso inclui algumas ações, alguma delas, uma busca intencional pela santidade, um temor vivo e, por fim, uma obediência que transborda para além do nosso coração, para além do nosso intelecto e se derrama de forma física através do amor. O meu desejo, meu querido irmão, meu querido amigo, é que o Espírito Santo nos capacite e nos transforme a fim de que os atributos divinos sejam tão nítidos, sejam tão claros na nossa vida, a ponto de que as pessoas também digam a respeito da nossa relação com Deus: tal pai, tal filho, aquele homem, aquela mulher se parece com o Deus a quem eles pregam. Bom, nós vamos fazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto é uma busca intencional e árdua. Nós lemos aí os 3 primeiros versos, e veja, a perícope que eu separei, ela começa e ela termina endossando o nosso primeiro ponto, de que uma das formas de nós nos tornarmos mais parecidos com o nosso Deus é por meio de uma árdua intencionalidade. O que eu quero dizer com isso? Pedro começa destacando algumas coisas interessantes que os seus ouvintes, e veja, tanto os ouvintes antigos de Pedro, quanto nós, os novos ouvintes, deveríamos buscar. Olha aí comigo no verso 13, algumas sentenças que Pedro traz para nós. Ele começa dizendo que nós precisamos ter a mente preparada. O que Pedro está querendo dizer aqui é: cinja os cintos, se prepare, ou trazendo para a nossa época, coloca o capacete, que lá vem pedrada. Pedro também nos encoraja a estarmos prontos para agir, a estar de prontidão, a estarmos preparados como um sentinela que vigia em todo o tempo. Pedro nos diz que nós precisamos estar alerta. Pedro nos encoraja a colocar a nossa esperança no lugar certo e não nas coisas vãs desse mundo, mas colocar a nossa esperança na graça que nos será dada por meio do nosso Cristo. No verso 15,
Pedro nos dá uma ordem. E é uma ordem clara, nós não precisamos interpretar o grego, nós não precisamos recorrer ao contexto ou às línguas originais. A ordem de Pedro é clara e ele diz ao povo: sejam santos. E esse é o principal assunto desse capítulo, esse é o principal assunto desse trecho que eu separei para que nós meditemos hoje. Pedro deseja, o Espírito Santo deseja, e o Pai deseja, de que em Cristo nós sejamos santos, como o próprio Deus é santo. E veja, Pedro não está falando isso da sua própria ideia, Pedro não tirou isso do seu próprio entendimento. Pedro vai basear o seu argumento no verso 16 na própria Escritura, e ele vai citar um trecho de Levítico, que é o livro da santidade. Ele vai dizer: sejam santos. Por quê, Pedro? E ele vai dizer: porque está escrito: sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. E veja, pule lá agora para o capítulo 2, versos 1 a 3. No fim desse trecho, que fecha o trecho que eu separei para que a gente medite hoje, o apóstolo Pedro trará mais algumas ordens que também estão envolvidos nesse mesmo tema de buscar de forma intencional por nos parecermos com Deus. E ele dirá: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que já provaram que o Senhor é bom. E aí, talvez você esteja um pouco incomodado, se perguntando o seguinte: Joabe, como eu posso obedecer essa ordem? Como eu, um pecador, sujo, mau, miserável, posso ousar querer ser santo, como santo é o nosso Deus, perfeito em glória, sem pecado, sem mácula, totalmente justo e bom? Bem, essa é uma dúvida genuína que nós temos. E veja, irmãos, isso precisa permear a nossa mente. Esse precisa ser um questionamento vivo a todo tempo na nossa mente. Como pecadores falhos devem buscar se parecer com um Deus que é santo e bom? E sabe por que isso deve permear a nossa mente? Porque nós nunca devemos nos esquecer de quem nós realmente somos. Nós nunca devemos deixar que a nossa mente se esqueça de quem nós realmente somos. E nós somos pecadores. Porque o dia que nós nos esquecermos disso, nós abandonaremos o nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós também não devemos esquecer de quem Deus é. E Ele é santo, Ele é bom. Mas veja, por mais que isso pareça um desejo prepotente, por mais que isso pareça um desejo orgulhoso, poxa, um pecador querer ser santo como santo é o próprio Deus. A gente estava estudando agora há pouco que Satanás às vezes tenta lançar algumas mentiras para que nós acreditemos nelas. E quem sabe essa seja uma das mentiras que Satanás queira lançar no seu coração para que te enganar e dizer: você é orgulhoso mesmo, hein? Você é prepotente, você quer ser santo, mas não é santo igual o outro irmão, não. Você quer ser santo igual a Deus. Mas veja, irmãos, isso não é invenção dos homens. É o próprio Deus quem criou esse método. É o próprio Deus quem compartilha daquilo que Ele mesmo é conosco. Na teologia nós chamamos isso de atributos comunicáveis, atributos que pertencem a Deus, mas que Deus compartilha com o ser humano e nós podemos desenvolvê-los. E veja, Deus não só compartilha, como Ele ordena que nós coloquemos esses atributos em prática. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Jesus nos encorajou a perdoar, como nosso Pai
nos perdoou. João, na sua primeira carta, dirá: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aqui Pedro repete um texto do Velho Testamento. E veja, esse texto já encorajava nos tempos áureos do povo de Deus. Mesmo uma humanidade caída, mesmo um povo pecador, a Bíblia encorajava e nos encoraja até hoje a buscarmos nos parecermos com o nosso Deus, a sermos santos porque Ele é santo. Veja, mais uma vez eu quero que você tenha isso em mente. Buscar se parecer com Deus não é um ato de prepotência ou de orgulho, mas é um ato de obediência, irmãos. É o próprio de Deus quem disse: sejam santos porque eu sou santo. É o próprio Deus quem disse: perdoe como você foi perdoado. É o próprio Deus quem diz: ame porque eu te amei primeiro. É o que ele vai dizer depois enquanto lavava os pés dos seus discípulos. Depois de lavar os pés, ele chama os discípulos e diz: vocês viram o que eu fiz? Eu sou o mestre. Vocês deveriam lavar os meus pés. Mas hoje eu vos lavei os pés. Para quê, Senhor? Para que agora vocês possam ir e repetir aos outros o que eu fiz por vocês. Nós fazemos isso quando obedecemos aquilo que Pedro nos orienta a fazer. E veja, eu não estou dizendo que isso é fácil, não, porque não é nada fácil. E é por isso que eu defendo que essa busca por se parecer com Deus, ela é intencional, porque nós devemos tentar de verdade, deve ser uma intenção do nosso coração, mas ela é ao mesmo tempo árdua, ela é difícil. Ela é feita por meio de sofrimento. Não é fácil buscarmos a santidade nesse nível. Mas eu te pergunto, será que se nós fizermos um raio-x na nossa vida cristã, nós poderemos dizer que temos buscado, e veja, preste atenção nisso, buscado conscientemente, intencionalmente, buscado de verdade, criado meios para que isso aconteça, manipulado o ambiente, manipulado os nossos afazeres, para que nós nos tornemos mais parecidos com o nosso Pai? Ou será que nós estamos sentados e sossegados, esperando de que nós seremos transformados à semelhança de Jesus em um passe de mágica? Faça uma avaliação sincera, meu irmão. Sonde o seu próprio coração. Examine a sua mente, examine os seus afazeres, como você tem buscado de forma intencional, o que você tem feito para se parecer mais com Jesus. A gente está na época do fitness, né? Aqueles que não são querem ser, né? Mas o tempo, enfim, tantas coisas nos ocupam. Mas quem de nós herdará um corpo saudável se não o buscar intencionalmente? Quem de nós herdará um corpo saudável se não se dispuser a levantar mais cedo e ir para uma academia e fazer uma corrida? Quem de nós herdará um corpo saudável se não abrir mão do excesso de açúcar, se não se alimentar bem? E tudo isso é uma busca intencional por algo. É manipular os nossos desejos, é tornar e subjugar as nossas vontades e a nossa rotina em busca de um alvo. E é isso que Pedro está nos chamando a fazer, é isso que a Escritura está nos chamando a fazer. Sejam santos, e isso envolve abdicação, isso envolve pagar o preço, isso envolve abrir mão de certas coisas, isso envolve mudar ambientes, isso envolve mudar rotina, isso envolve querer. Se eu posso te dar um conselho, lute bravamente com isso, meu irmão. Seja duro na queda. Lembre-se do primeiro conselho de Pedro no verso 13. Esteja com a mente preparada e pronto para agir. Esteja vigilante, ativo.
Renuncie aquilo que nos impede de nos parecermos com Cristo. O que é que nós precisamos abandonar? O que é que nós precisamos arrancar da nossa vida e retirar de uma vez por todas da nossa vida? São os ambientes que nós frequentamos que nos impedem de nos parecer mais com Cristo? São as piadas que nós contamos? Você sabia que até a forma como você conta o seu testemunho de conversão pode prejudicar nisso? A gente já falou sobre isso, sobre os testemunhos, né? Quando eu era do mundo, eu ia para festas, eu me divertia, e tinha mulheres, e dinheiro, mas Jesus me transformou. Até nisso, irmãos, até nisso nós podemos ofuscar a imagem que Cristo está forjando dele mesmo em nós. Se parecer com Jesus e obedecer essa ordem exige de nós força. Força mesmo. É duro, porque o nosso corpo não quer. Eu admiro os irmãos que acordam 5 horas da manhã para fazer exercício. Porque eu sei que o corpo dos irmãos não quer. Quer a cama. É porque a cama que é boa 5 horas da manhã. Não tem outro lugar que é melhor do que uma cama. Não é a beira-rio. A beira-rio pode ser mais bonita que meu quarto, mas não é mais confortável para eu dormir. Por isso, lute com toda força. O texto segue, veja comigo o verso 17. Uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada nessa terra. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Verso 19, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O argumento de Pedro é que agora, depois de salvos, nós reconhecemos Deus como um Pai justo. E que a nossa jornada nessa vida, a nossa jornada nessa terra, ela deve ser uma jornada embebida, encharcada por um profundo temor a Deus. Eu acho tão belo a maneira dura como a Bíblia lida com a nossa vida. Você reparou como Pedro julgou o nosso modo de viver a vida? Ele vai dizer, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos. Redimidos de quê, Pedro? Redimidos da sua maneira vazia de viver a vida. Pedro olha para a nossa vida sem Cristo e diz, que vida, hein? Que vida vazia. Que vida vazia de propósito. Que vida vazia do que quer que seja. E aqui, irmãos, há uma lição muito preciosa para nós. Nós estudamos no Salmo 73, na quarta-feira, e hoje eu citei esse Salmo, uma crise que Asaf teve. Asaf olhou para a vida do ímpio e viu que o ímpio prosperava. O homem desonesto era rico e não sofria nenhuma punição. E aí ele olhou para a própria vida e disse, eu sou um crente, sirvo a Deus no tabernáculo, mas a minha vida eu não enriqueço, eu adoeço. E olha o que Pedro, avaliando a própria vida que Asaf estava avaliando, ele diz, isso é uma maneira muito vazia de se viver. É importante, quando nós vamos falar agora de temor, porque Pedro vai dizer que quando nós entendemos o valor da vida que agora temos em Cristo, o valor do sacrifício que Cristo fez por nós, nós precisamos encharcar a nossa vida com um profundo temor. Mas nós precisamos entender primeiro o que é temor, né? Às vezes você está ouvindo aí temor durante toda a sua vida e você tem uma ideia um tanto quanto distorcida de temor.
E veja, diferente do que possa parecer, temor não quer dizer apenas medo. Temor também é o ato de reconhecer quem Deus é. Temor a Deus é olhar para Ele e dizer: Senhor, eu sei quem o Senhor é verdadeiramente. Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor pune o mal, eu sei que o Senhor cuida daqueles que são seus. Temor é olhar para o Senhor e ver o que Ele pode fazer em potencial, e ver e notar e ter a certeza que, inclusive, Ele pode, se quiser, nos destruir a qualquer momento. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos, irmãos, pintar uma figura de Deus, de um Deus bonzinho, que aceita todas as coisas e que está ali para se moldar ao nosso bel prazer. Não! O nosso Deus é Deus forte. O nosso Deus é um Deus que tem compromisso com o seu próprio caráter. O nosso Deus é um Deus que pune os seus inimigos e punirá de uma vez por todas o pecado e o diabo naquele grande dia em que ele voltar para nos buscar. Então, temor é olhar para Deus, entender quem Ele é e de forma reverente dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero viver como o Senhor me ordena a viver. E como sempre, o nosso maior exemplo sobre todas as coisas é Jesus. Você se lembra do episódio de Jesus no Getsêmani? Jesus sente a dor da morte, ele sabia como Deus o que viria, ele sabia todo o seu sofrimento, e ali em angústia, Jesus suando sangue se dirige por 3 vezes ao Pai e diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. O que é isso, irmãos? Senão um ato de profundo temor e reverência ao próprio Deus, que já havia feito todo o plano de salvação para nós. E veja, nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando do próprio Cristo. Cristo olhou ao Pai, sentiu um temor reverente e obedeceu a ordem que o Pai lhe dava. E essa é a ação, essa é a atitude que o apóstolo Pedro convida aos seus leitores, os antigos e nós também. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor com profundo temor. Não um temor vazio, como o temor que Tiago vai dizer que os demônios têm. Porque os demônios temem a Deus, e vai dizer Tiago que eles temem e tremem, mas eles não obedecem. Eles não o reverenciam como Deus. Nós precisamos cultivar uma vida reverente, uma vida de temor, de dizer: meu Deus, como o Senhor é poderoso, o teu poder me assusta, me assombra. A partir do verso 18, Pedro nos dará o motivo pelo qual nós devemos viver assim. Ele dirá que o nosso temor deve ser alimentado pela certeza que temos de que fomos redimidos por um preço, não por um preço baixo como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, um cordeiro sem mancha e sem defeito. Veja, Pedro vai nos dar aqui pelo menos 2 motivos pelos quais nós devemos agir com temor. O primeiro é porque nós sabemos, e ele vai dizer isso, uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente. O primeiro motivo pelo qual nós devemos agir com temor é porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo e que não leva em conta aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que nós fazemos de mal. Deus é um ser totalmente imparcial. Isso nos lembra que Deus não tem filhos prediletos. Isso não lembra que Deus não tem, como nós temos, né, aqueles que Ele olha com um olhar diferente. Não. Deus não favorece uns em detrimento de outros. E isso está intimamente ligado ao nosso temor para com Ele, irmãos. Nós não devemos temê-lo
Ou pelo menos não devíamos fazer isso buscando algum tipo de favorecimento, buscando ganhar pontos com Deus. Não. Nós agimos com temor a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas em gratidão, em louvor, em honra por aquilo que Ele mesmo já nos deu, que foi o seu Filho amado. Aquele que Pedro vai dizer no verso 20, que foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus Cristo é eterno, e Ele foi nos revelado em carne nos últimos tempos em favor de nós. Isso não pode ser comprado com ouro e prata. E esse é o segundo princípio pelo qual nós devemos agir com temor. Além de sabermos quem Deus é, nós sabemos o que Ele fez por nós. E é o que Pedro vai dizer no verso 21. Me acompanhe de novo, no verso 21. Por meio dele, Jesus, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O Espírito Santo, por meio da pena de Pedro, está voltando os nossos evangelhos para um lugar de onde os nossos olhos nunca deveriam sair. O santo e poderoso evangelho. Onde por meio do sangue de Jesus, nós que somos pecadores, fomos redimidos da nossa culpa e resgatados do nosso estado de miséria, o estado que outrora vivíamos, e agora fomos postos no lugar de esperança, um lugar onde novamente podemos ser reconciliados com Deus. Veja, uma das formas de nos tornarmos mais parecidos com Deus é exatamente essa. Nos lembrarmos constantemente do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós lembramos do Evangelho, isso gera em nós um temor vivo, um temor fervoroso, e esse temor nos tornará cada vez mais parecidos com o nosso Pai. É por isso, queridos, preste atenção nisso. O Evangelho, ele não é só o ABC da vida cristã. O Evangelho não é apenas algo a ser pregado ou a ensinado a descrentes ou a novos crentes. Não. O Evangelho, ele é todo abecedário cristão. Ele é aquilo que nós devemos aprender por toda a vida. O Evangelho é um vitamínico de A a Z. Ele compreende tudo aquilo que nós precisamos para viver de forma saudável a nossa vida de relacionamento com Deus. O Evangelho dá vida àquele que crê, mas também vivifica e fortalece até o mais antigo e o mais sábio dos crentes. Todos nós carecemos do Evangelho todos os dias. O Evangelho não é só salvação, o Evangelho também é santificação, o Evangelho é constância, é vida com Deus. É por isso que quando nós vamos pregar o Evangelho, nós sempre procuramos pregar o Evangelho a três públicos. Nós pregamos aos descrentes, porque eles precisam ser salvos. Nós pregamos aos crentes, porque eles precisam ser santificados. E nós pregamos a nós mesmos, porque nós precisamos ser constantemente lembrados de que outróramos éramos pecadores, que pereceríamos em pecado, mas Jesus Cristo, mediante a sua morte, derramando o seu sangue, nos comprou por um alto preço, pelo qual hoje nós podemos dizer a Deus, Abba, Pai. E eu quero te convidar a mais uma reflexão. Há quanto tempo você não prega o Evangelho para o maior pecador que você conhece? E eu espero que você saiba que esse pecador é você. O maior pecador que nós conhecemos somos nós mesmos. Foi isso que Paulo disse. Paulo disse que Deus estendeu a salvação a ele, que era o pior dos pecadores. E esse deve ser o sentimento que nós temos em relação a nós mesmos. Eu preciso pregar o Evangelho para mim todos os dias, porque eu sou o pior dos pecadores. Busque fazer isso de forma intencional. Lendo a sua Bíblia, orando, se relacionando com pessoas. Veja, perceba, aprenda a perceber o Evangelho. A boa notícia de que o Deus Santo dá vida a pecadores, se aplicando a você. Aprenda a enxergar isso em todos os momentos da sua vida. Saber quem Deus é e o que Ele fez
nos levará ao Evangelho, queridos. E este, por sua vez, gerará em nossos corações um vivo e profundo temor que nos tornará mais parecidos com o nosso Deus. Terceiro e último ponto, uma obediência que transborda em amor. Vamos comigo aí no verso 22 até o 25. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Bem, nesse último trecho, Pedro vai direcionar o nosso foco agora para as pessoas também. Até agora, Pedro está levantando os nossos olhos ao céu e dizendo, é para lá que você tem que olhar, é para ali que você tem que ver, é ali que os seus olhos têm que estar fitos, é no próprio Deus que você tem que estar com os olhos firmados. Mas agora Pedro também faz com que nós olhemos de forma horizontal. Pedro torna os nossos olhos aos nossos semelhantes, àqueles que nos rodeiam. Pedro nos encoraja a amar uns aos outros. Vejam que tanto a santidade, quanto o amor, quanto o temor e agora o amor, eles seguem um raciocínio lógico. O argumento de Pedro é o mesmo. Pedro, por que eu tenho que ser santo? Porque o Senhor é santo. Pedro, por que eu tenho que ter profundo temor? Porque você foi salvo, você se tornou um crente. Você creu em Deus e agora você precisa obedecê-lo. Pedro, por que eu preciso amar ao outro? Porque você foi regenerado, porque você agora tem um novo coração. E esse novo coração, essa nova vida que você tem agora, ela deve se derramar àqueles que te rodeiam em amor. Santidade e temor a Deus, por mais que tenham impactos indiretos nas nossas relações pessoais, eles estão mais ligados ao nosso relacionamento vertical, ao nosso relacionamento com Deus. Enquanto o amor que Pedro agora destaca é algo que vai de encontro direto à minha vida com a sua vida, às nossas relações. Isso nos mostra um todo da vida cristã. O que Pedro faz agora é trazer o nosso olhar para um olhar panorâmico sobre toda a vida. Tanto aquilo que nós temos com relação a Deus, quanto aquilo que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos. E, irmãos, isso não pode ser dissociado. A nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos, elas não podem ser separadas. Isso não é uma dicotomia. Elas funcionam como as duas asas de um avião. Se você arrancar uma das asas, o avião cai. Isso funciona como os dois lados da mesma moeda. Não existe uma moeda de um lado só. E veja, isso é tão importante que foram com essas duas coisas, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, que o próprio Deus, que Jesus resumiu todos os mandamentos. Ele disse, amem ao teu Deus de todo coração, de toda mente, com toda a sua força, e ame ao seu próximo, como a ti mesmo. Isso não pode ser negligenciado de forma alguma. Não existe piedade no crente que se devota de forma profunda a Deus, mas que ignora o sofrimento do seu irmão. Não é isso que João vai nos dizer em uma de suas cartas? Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, mentiroso. Se o seu irmão vai de madrugada e bate na sua porta e diz, eu estou com uma visita e eu preciso de pão para dar de comer a minha visita, e você diz, meu amigo, eu já estou de pijama, eu já estava deitado, vá-te embora, eu vou orar por você. Mentiroso, o amor não está em você. A Escritura trata as nossas expressões de amor uns com os outros de forma muito séria. Elas expressam a nossa salvação. Elas são a forma com que as pessoas veem que nós somos crentes, que nós somos salvos, que nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo.
E somado ao que Pedro está dizendo, quando você olha para o capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Olha o que ele vai dizer no verso 1 do capítulo 17. Para que todos sejam um, ou seja, para que nós todos sejamos um. Para que todos sejam um, Pai, como Tu és um em mim e eu em Ti. Que eles também sejam em nós. Para quê, Jesus? Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Nossa unidade é uma prova ao mundo de que Jesus Cristo foi enviado por Deus. E aqui existem algumas coisas para que a gente pense. Primeiro, como igreja. O que a sociedade pensa sobre Deus a partir daquilo que vê na nossa igreja? Você se lembra da igreja de Atos? Era uma igreja que servia, era uma igreja piedosa, uma igreja que uns cuidavam dos outros. E o que acontecia na comunidade? Eles caíam na graça do povo. Nós temos promovido comunhão para além das atividades no templo. Nós temos buscado nos relacionar ou promover ambientes relacionais fora das atividades do templo. Nós temos conseguido, como igreja, cuidar dos nossos irmãos. São coisas para que a gente pense. Mas existem algumas outras perguntas que nós devemos fazer no fórum pessoal também. Como está a minha comunhão com os meus irmãos? Eu tenho algum tipo de rilia com alguém? Eu tenho uma treta? Tem alguma conversinha mal resolvida entre mim e algum irmão? Tem alguma conversa que ficou atravessada e a gente nunca resolveu, mas hoje isso interfere diretamente na forma como eu trato, na forma como ele trata? Existe alguma pedrinha no sapato entre mim e ele, que talvez não gere uma briga, mas faz com que a gente desvie o olhar, com que a gente evite de conversar? De quem eu preciso me aproximar mais dentro do corpo que Deus me deu a pertencer? Quem são as pessoas que estão mais distantes de mim? Quem são as pessoas que eu não sei onde moram? Quem são as pessoas que eu não conheço o sabor do café ou o sabor do tempero? Quem são as pessoas que nunca me visitaram na minha casa? O que as pessoas pensam sobre Deus quando veem a forma como eu trato os meus irmãos? Nós precisamos pensar em tudo isso, irmãos, e dar passos intencionais nessa direção. Não é só meditar nisso e pensar, não, realmente, eu tenho uma relia com o irmão ali, Joab me lembrou desse fatídico dia. Deixa para lá, o irmão nunca tocou no assunto, eu também não. A vida vai seguindo, Jesus já nos perdoou, a gente não precisa conversar, não. Não é verdade, eu não tenho tido comunhão com ninguém, eu vejo os meus irmãos só no domingo, e olhe lá. Deixa isso para lá, eu estou sem tempo. Não, irmãos, nós precisamos pensar nessas coisas e traçar planos de ação. É convidar um irmão uma vez por mês para jantar com você, para almoçar com você, para tomar o café com você um dia. É partilhar a vida. É ser intencional na chegada aqui e na saída. É ser intencional no coffee break. Não se fechar só na sua panelinha, mas procurar todo domingo conhecer um irmão melhor, conversar com outra pessoa, saber quem é outra pessoa. É se relacionar. O cuidado mútuo é muito mais que um conselho da Bíblia, é uma ordem. Isso aqui que eu estou dizendo aos irmãos não é apenas um conselho que a Bíblia dá, não é uma ideia, não é uma sugestão, é uma ordem. E uma ordem, ela precisa ser obedecida, para que nós nos tornemos mais parecidos com o nosso Deus. Algumas aplicações para você. Todo argumento de Pedro para que nós obedeçamos aquilo que Deus nos ordena está baseado no fato de que nós já fomos salvos. Pedro está dizendo, vocês devem fazer isso porque vocês são crentes. Porque o sangue de Jesus já os remiu de todos os seus pecados. Mas quem sabe
Você que está aqui nessa noite ainda não faz parte desse grupo. Você ainda não creu em Jesus, você ainda não entregou a sua vida para Ele de fato e de verdade. E eu não estou dizendo sobre ter levantado a mão algum dia, sobre ter sentido um arrepio, um calafrio, ou ter sentido borboletas no estômago diante de uma pregação. Eu estou dizendo sobre uma decisão de abandonar tudo, de considerar tudo como Paulo considerou, considerar tudo como estrume e seguir a Cristo. É se entregar, é mergulhar de cabeça, é dizer: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, faça dela aquilo que o Senhor quiser. É abandonar os seus pecados, é abandonar todas as regalias que o pecado te dá e viver uma vida diante de Cristo, mesmo que isso envolva uma vida de sofrimento e miséria muitas vezes. Talvez essa é a sua situação. E o meu conselho para você, meu querido amigo: corra para Jesus Cristo. Corra para Ele. Cristo vai hoje passar, é o que diz o cantor sacro. Cristo vai hoje passar, passar, passar. E o que Ele quer é que cada um de nós nos agarremos com fé a Ele, abandonando tudo aquilo que não pertence, abandonando tudo aquilo que não foi Ele que nos deu, abandonando tudo aquilo que esse mundo e essa carne nos dão, e dizendo: Senhor, eu sou teu e tu és meu, e eu estou disposto a abandonar tudo pelo Senhor. Se agarra a Cristo hoje, corra para Ele o mais depressa que você puder, se agarra a Ele com toda força e confie de que Ele tem algo muito melhor para te dar. A você, crente, o convite também é muito sério. Você já foi alcançado, você conhece o valor do sacrifício, você sabe o peso que foi levado por Jesus na cruz. Afinal, o peso que Ele levou foram os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Aquilo que nós sofremos hoje, que nos causa dor, foi levado por Cristo no Calvário. Então nós sabemos em alguma medida o preço que foi pago. Por isso, encare com seriedade os desafios que foram lançados para nós hoje. Não encare isso como um mero discurso de alguns minutos que entra por aqui e sai por aqui. Não deixe que esses conselhos, meus irmãos, deixe que esses conselhos façam morada no seu coração e te transforme. Busque uma vida santa, abandone seus pecados, abandone suas mazelas, deixe a pornografia, lance fora a fofoca, deixe de mentir, abandone o maldito jeitinho brasileiro que nós temos de dar nas coisas. As contendas, é o que Pedro vai dizer no capítulo 2, no comecinho: deixe de lado as contendas, as brigas, livre-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja. Cresça, meu irmão, cresça para a salvação, porque vocês já provaram que Deus é bom. E uma última aplicação, como o título desse sermão faz alusão à paternidade, aos pais, eu queria deixar uma aplicação especial aos pais. No início do sermão eu disse que o maior presente que um filho pode dar ao pai é se tornar parecido com ele naquilo que ele se parece com Cristo. É servir ao Deus que o pai serve. É se tornar um cristão piedoso como o pai é piedoso. E agora, pai, eu quero te lembrar que a sua maior tarefa como pai é criar o seu filho para que ele se torne essa pessoa. É criar o seu filho nos caminhos do Senhor para que ele se torne um crente como você é. A sua maior tarefa como pai é discipular o seu filho, é ensinar o seu filho a amar esse livro, a amar o Deus desse livro. É ensinar o seu filho a olhar em você e encontrar em você um crente íntegro, alguém que ama a Deus, para que assim o seu filho se torne parecido contigo, não só fisicamente e emocionalmente, mas que ele se torne um crente fiel a Deus, fiel ao nosso Pai celestial. A este Pai amoroso, bondoso, maravilhoso, seja para todo sempre a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém.